Então eu não tenho aqui a intenção de fazer um review completo do livro, né? Até porque eu li esse livro tem uns 6 meses, né? Eu comprei ele nas férias do meio de ano. E não lembro mais de tudo, né? Não lembro de todas as partes dele, né? Mas eu queria só registrar algumas passagens que por um motivo ou por outro me pareceram interessantes, tá? Então essa parte aqui, logo no começo ele fala o seguinte, ó. Recentemente, os psicólogos começaram a considerar o papel da certeza psicológica e da incerteza, ou da certeza patológica e da incerteza patológica na relação com a esquizofrenia e com o toque. Essa é uma possibilidade intrigante, já que ambas as desordens mentais possuem uma importante contribuição genética. As diferenças genéticas poderiam desempenhar um papel no quanto uma pessoa é facilmente convencida ou permanece não convencida? Pergunta, né? E essa parte aqui que foi o que mais me interessou, né? Poderiam as variações inerentes da expressão da sensação de saber contribuir para os excessos característicos do sabe-tudo, né? Do cara que tem opinião sobre tudo, e do cético permanente, né? O São Tomé que sempre duvida. Isso aqui me chamou a atenção porque na época que eu comprei o livro, né? No meio do ano eu estava escrevendo um artigo, sanidade epistêmica, porque você não deveria ser opinionado ou cético, né? Que saiu recentemente na Episteme. E no artigo eu estava argumentando exatamente que ter opiniões sobre tudo, né? Ser opinionado e ser cético são vícios epistêmicos, né? E aqui Burton está levantando a hipótese de que esses dois comportamentos se devem a uma má calibragem genética da sensação de saber, né? Que seria comum demais no sabe tudo e deficiente no caso cético, né? E mais interessante que ele citar a terapia para cuidar desses comportamentos, né? Então seria um caso aqui não da filosofia como terapia, mas da terapia para nos curar de certas patologias filosóficas como o ceticismo, né? Então, essa parte aqui eu achei engraçada, né? Irônica. Um capítulo bastante interessante é o 7, né? Em que o Burton discute a ordem temporal entre ter uma crença e ter uma sensação de saber. E assim, obviamente, a sequência temporal mais comum para a gente é a seguinte, aqui vou citando ele, essa aparente sequência temporal da causa e efeito, né? Primeiro o pensamento, depois a sensação de saber, depois a análise do pensamento e finalmente a sensação de estar correto. E seria a sensação que dá, e seria isso que daria autoridade epistêmica da sensação de saber. Só que nesse capítulo, o Burton ele começa a pensar na possibilidade da sensação de saber vir antes da crença. Aqui, essa parte me interessou porque houve um momento da minha vida que eu estava interessado nessas ilusões temporais, né? Como, por exemplo, a call-off, né? Como a gente meio que nem sempre a ordem das experiências que nos vem à consciência é a ordem que elas realmente aconteceram, né? No caso do call-off, é uma ilusão temporal que você vê um ponto vermelho, ele pisca para um ponto azul, eu acho, sei lá, é amarelo, vamos dizer, vermelho e amarelo, e a experiência que você tem, o que o sujeito tem é do ponto se mexendo e mudando de cor, azul, verde, amarelo. Só que na verdade essa sequência ela só pode ter sido forjada a posteriori, né? Porque ou seja, você só pode ter imaginado o ponto verde no meio do caminho depois de já ter visto o ponto azul, porque você não teria como adivinhar, ou ter visto o ponto amarelo, que você não teria como adivinhar que a bola está indo do azul para o amarelo, para poder escolher o meio termo, né? E aqui ele está levantando a possibilidade de muitas vezes acontecer isso. E muitas vezes parecer para a gente que a sensação de saber vem depois do resultado final do raciocínio, mas que pode ser muitas vezes o contrário, pode ser muitas vezes que a sensação de saber vem antes do raciocínio. E depois a gente reordena a ordem desses acontecimentos para parecer que ela veio depois, né? Então essa possibilidade abre outra possibilidade interessante, que é a sensação de saber não ser um tipo de avaliação do raciocínio, mas sua motivação. Ou seja, a sensação de saber funcionaria como um tipo de sistema de recompensa para que o indivíduo se empenhe em raciocinar sobre algum ponto. Então é como assim, eu estou escrevendo um artigo, eu estou
pensando muito sobre aquele ponto, tentando e batendo a cabeça, né? E tem um momento que eu vou simplesmente parar, porque eu não estou conseguindo. E aí seria como se um mecanismo cognitivo lançar sensações de saber aleatórias, mais ou menos aleatórias, né? E quem trabalha com ciência sabe que isso realmente acontece, né? Você tem aqueles momentos assim, eu entendi. Depois você percebe, na verdade, que não era bem assim. Mas esses momentos de eu entendi tudo, deixa eu tentar fazer isso aqui, eles funcionariam como um tipo de sistema de recompensa que faz você raciocinar mais sobre aquele ponto, né? Então, em vez de ser uma avaliação do resultado do seu raciocínio, esse sentimento seria uma motivação para você raciocinar, né? Essa discussão, por exemplo, é retornada no capítulo 9, que também é bastante interessante. Quando ele fala essa coisa aqui, determinação de dois gumes. Ele fala o seguinte: para dar sequência a pensamentos de longo prazo, devemos derivar recompensas o bastante de uma linha de raciocínio para manter a ideia, né? Como estou te falando, quero escrever um artigo, eu estou pensando sobre aquilo sobre muito tempo, eu tenho que ter recompensas, mini recompensas no meio do caminho para que eu continue tentando fazer, né? Para que eu não simplesmente desista. Mas ao mesmo tempo, essas recompensas, né, no caso a sensação de saber, elas devem continuar, elas não devem ser tantas de modo a gente continuar flexível e disposto a abandonar a ideia quando existirem evidências contrárias, né? Então, mas se o processo demorar e um repetido sentido de recompensa se desenvolver, as conexões neurais que unem o pensamento e a sensação de saber vão se fortalecer demais, né? E aí, quando estabelecidas essas conexões, são difíceis de desfazer. Então, aqui ele está chamando por que acontece também da gente, às vezes, não querer abrir mão de um raciocínio. Então, a ideia seria que a sensação de saber ela serve para manter você motivado a perseguir uma ideia, uma hipótese, só que ela tem que ser uma quantidade suficiente para te manter determinado, mas não grande demais para fazer com que você se agarre àquela ideia, né? Então, muitas vezes ela falha por ser pouco, né? Às vezes a gente abandona uma ideia que talvez fosse até boa, e às vezes ela falha por ser demais. Ou seja, a gente se mantém numa ideia apesar da gente ter muita evidência do contrário. Por quê? Porque aquele raciocínio nos foi associado a várias recompensas, né? Essa sensação de saber muito frequente. Por isso que é difícil, por exemplo, para o patriota de verde e amarelo abrir mão da ideia, né, de que existe uma conspiração e que o general Heleno é o presidente do Brasil. Por quê? Porque ele já teve muitas sensações de saber, né? Muitos momentos, em inglês você fala aha moments, né? De modo que essa ideia para ele foi atrelada muito forte à sensação de saber. Outro momento interessante é que ele discute o papel da sensação de saber no capítulo 11, né? Ele fala o seguinte: o que é necessário é um interruptor mental que põe um fim às ruminações infinitas, né? Esse seria outro papel da sensação de saber, pôr um fim. Então a gente tem uma quantidade ótima de dúvida, né? A gente tem que testar a nossa ideia em cenários contrafactuais, etc. Mas tem uma quantidade ótima. Em determinado momento, o cérebro tem que pôr um fim a esse processo de avaliação. E para isso serve a sensação de saber. Então, põe um fim nas ruminações infinitas e acalma nossos medos de deixar passar uma alternativa melhor desconhecida. Então, esse interruptor, que é a sensação de saber, não pode ser um pensamento. Isso aqui também é um argumento interessante, porque senão a gente voltaria ao mesmo problema, né? É a mesma questão de você avaliar o conteúdo da sua memória, né? Você precisa da memória. Da mesma forma, se o que te faz parar de raciocinar, se aquele é o melhor pensamento, fosse outro pensamento, agora você poderia mover seu raciocínio, saber se aquele pensamento de segunda ordem é o melhor, e assim sucessivamente. Só que a ideia
a ideia da natureza, ou como o nosso cérebro funciona, é não ser um pensamento. É. Então por isso que você não consegue refletir sobre essa sensação de saber, porque ela não é um pensamento, ela é um sentimento, ela não tem conteúdo, né? Então esse conteúdo não pode ser o pensamento, porque senão a gente voltaria a ter o mesmo problema. A solução mais simples seria uma sensação que parece um pensamento, mas que não está sujeita ao perpétuo autoquestionamento do pensamento, né? Então eu acho isso aqui também um ponto bastante interessante sobre para quem estuda raciocínio. É o mesmo caso da memória que eu falei antes, mas assim, para raciocínio eu acho pouco explorado esse ponto. E nisso, assim, eu acho que valeu a pena ler o livro por essas ideias, sabe? Então eu não quero multiplicar aqui exemplos. É um livro interessante, né? Como eu falei para vocês, não livre de problemas. Às vezes as ingenuidades do autor são simplesmente ruins, né? Por exemplo, no capítulo 12, eu lembrando aqui, ele tenta utilizar essa discussão aí sobre sensação de saber como um motivo para a gente abandonar o mito da racionalidade. Às vezes ele fala até no mito da objetividade, né? Não é para tanto, gente. Não é de hoje que psicólogos e até filósofos discutem a noção de racionalidade em face de questões como, por exemplo, o pensamento intuitivo, o pensamento de tipo 1, no jargão de Kahneman, etc, etc. Então, não é nem de longe o caso de abandonar o mito da racionalidade. Obviamente, né? E esse mito aí é realmente um mito, porque nenhum filósofo pensa hoje em dia assim, a não ser quem pense que todos os nossos pensamentos e todas as funções epistemicamente relevantes são voluntárias e altamente reflexivas, né? Hoje em dia a gente já não pensa assim, né? Então acho que a gente consegue incorporar essa ideia de noção de saber, se for o caso realmente de incorporar, na epistemologia atual, na psicologia atual, sem essas questões assim muito apocalípticas, tá? Então é isso, gente. Isso aqui é só um livro aleatório, né? Depois tem vários livros aleatórios aqui. Depois eu posso pegar outro aqui e gravar um vídeo, tá bom? Então valeu, abraço.